avançando para a segunda-feira, nós vamos então considerar o testemunho de Maria. Nós já estudamos essa porção numa das lições aqui atrás, e agora vamos pegar alguns outros aspectos desse testemunho, e eu achei muito interessante a seguinte comparação que não apareceu na outra lição. Jesus está convidado para uma festa na casa de Simão. Muito possivelmente ela tenha acontecido no sábado à noite anterior à crucifixão. E como Jesus havia curado Simão da lepra, ele estava sob uma obrigação social de homenagear a pessoa que lhe havia feito bem. Embora Simão houvesse sido curado da lepra, o seu coração ainda não havia sido entregue totalmente a Jesus. E ele oferece aquela festa apenas por um cumprimento social, uma formalidade. Ao passo que Maria, mesmo não tendo sido convidada para a festa, ela entra na festa. João registra que nas palavras de Jesus a Simão, ficam evidentes e claras que Simão tratou a Jesus não com a distinção de um convidado especial, ele tratou a Jesus como um convidado comum, sem honras necessárias e suficientes, representando que em seu coração ele ainda não tinha a dimensão de fato quem era Jesus. Mas Maria entra ali e ela oferece, ela quebra aquele vaso de alabastro contendo nardo puro, que havia significado sacrifício, de trabalho. Não podemos avaliar quanto tempo, porque mais de 300 denários poderia indicar o salário de um trabalhador, equivalente a mais ou menos o período aí de quase um ano. Mas uma pessoa não consegue guardar todo o seu salário, ela guarda uma parte. Talvez Maria tivesse guardado esses valores por 1 ano e meio, 2 anos, algo mais ou menos assim, desde que havia sido abençoada por Cristo com a purificação de sua vida, a libertação que ela experimentou das possessões demoníacas que a atormentavam. E ela sim oferece a Jesus um símbolo da sua gratidão e com um amor extravagante, ela derrama aquele nardo puro sobre os pés de Jesus, unge a Jesus, e com seus cabelos ela enxuga os pés de Cristo, e com suas lágrimas ela demonstra a sua devoção, o seu reconhecimento de quem era Jesus. E ela foi alvo das críticas imediatas de Judas, dos discípulos que convenceu os demais, dos olhares críticos daqueles que estavam ali ao redor, e Jesus sai em defesa. Ela não teve palavras, ela não teve como reagir a essas críticas pesadas, mas Jesus sai em defesa de Maria. Interessante que uma das coisas que se distinguem, que João afirma no verso 3 aqui do capítulo 12, ele diz que no finalzinho do texto, do verso 3, e encheu-se toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Eu penso que Maria não teve a intenção de chamar a atenção para si, ela queria entrar de forma que ninguém a notasse, ela queria apenas homenagear Jesus, homenagear a Cristo com o derramamento daquele perfume, daquele bálsamo, e sair sem ser notada, sem ser percebida. Mas o perfume encheu a casa. Que coisa interessante. Ela talvez não tivesse toda a dimensão do que ela estava fazendo. É possível que inicialmente ela quisesse preparar Jesus para aquilo que ele mesmo havia dito, para enfrentar o seu sacrifício, mas ela ouviu que havia um outro movimento que queria coroar a Jesus como rei. Então ela entendeu que estava participando de forma antecipada da homenagem a Jesus como rei. Mas ainda pensando no fato de que o perfume encheu toda a casa, irmãos, o apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 15, ele menciona que nós somos o bom perfume de Cristo. Como é que nós estamos sendo percebidos por aqueles com quem nos relacionamos? Será que quando estamos num lugar, o bom cheiro, o bom perfume do nosso cristianismo, ele exala, ele se demonstra coerente, ele se demonstra agradável, satisfatório? Ou às vezes, ao entrarmos num lugar, ao estarmos em um lugar, as nossas atitudes parecem não serem tão coerentes com a nossa profissão de fé, e ao invés de exalar o perfume, exala-se um mau odor, um mau cheiro. Como
Como é que está a nossa vida, o nosso testemunho em relação a Cristo? É a nossa vida, de fato, um bom perfume que leva um aroma agradável às pessoas, ou as pessoas nos olham, mas esse aí é um crente, esse ainda se diz um cristão. Como é possível, irmãos, para a gente pensar nesse paradoxo? Uma outra coisa interessante também é que Marcos 14, verso 8, contém um registro de Jesus comentando sobre isso, e João não registra, mas Marcos registra a seguinte expressão: esta fez o que podia, ela fez o que ela pôde, o que estava ao alcance. Irmãos, que palavra linda de Jesus sobre Maria. Ela fez aquilo que estava ao seu alcance, ela se sacrificou, ela se empenhou, e Jesus aceitou esta oferta com gratidão, com alegria. Com gratidão e alegria. É certo que aqueles momentos difíceis pelos quais Jesus passou naquela semana, os embates que ele sofreu, as discussões acaloradas, finalmente o seu martírio, a sua prisão, o seu flagelo e finalmente a sua crucifixão, tenho certeza que esta unção de Maria, sempre em algum momento dessas passagens tão difíceis, trouxeram paz e conforto ao coração de Jesus. Queridos amigos, irmãos, encontramos ainda aqui em O Desejado, no último parágrafo da lição da segunda, o que segue da seguinte maneira: a perfumada oferta que Maria pensara oferecer ao corpo inanimado do Salvador, derramou-a sobre ele vivo. Naquele momento, porém, alegrou o coração dele com a certeza de sua fé e seu amor. Sabe, irmãos, Deus se alegra com a nossa expressão de amor, com a nossa gratidão. Há tantas maneiras pelas quais nós podemos expressar nossa gratidão, a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas, os atos de bondade para com os sofredores, palavras que abençoam a vida das pessoas e, sobretudo, irmãos, palavras de graça, palavras graciosas que perdoam, que levem paz e esperança aos que fracassam, aos que erram, não julgamento, mas essas palavras de amor e amparo. Que você e eu, querido irmão, querida irmã, nós possamos ser gratos e possamos ser o bom perfume de Cristo e possamos fazer por Jesus tudo que estiver ao nosso alcance. Dessa maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição da segunda-feira.